Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Como vai passado a noite de sábado? Espero que todos tenham tenido uma boa noite, uma noite maravilhosa de sábado e um amanhecer muito bueno também. Espero que todos tenham tido um bom descanso e um amanhecer de domingo maravilhoso também, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Vamos iniciar os sisos que se passaram em final de la noite de ayer de sábado, em la madrugada de domingo. E hoje pela manhã na domingo, hasta o momento deste vídeo, tá bem, amigos seguidores? Bueno, chegamos ao vídeo de domingo de hoje. Chegamos ao dia 21 de junho de 2026, amigos seguidores. Vamos iniciar o vídeo de hoje de la manhã com o siso que se passou em Colômbia. Colômbia houve um siso de 3.3 em la escala Richter, a solamente 1 quilômetro de profundidade, cerca de la terra. Colômbia em sentido movimento, mesmo sendo de baixa intensidade, foi muito cerca de la terra, 1 quilômetro de profundidade. Este siso se passou ayer en la noite de sábado, às 9:48 de la noite. Depois Argentina houve um siso de 3.12 na escala Richter, a 227 quilômetros de profundidade, lejos de la terra, barra intensidade argentina 3.2. Este siso se passou às 12:05 de la madrugada de hoje. Argentina 3.2 sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la terra. Depois Equador 3.1 na escala Richter, a solamente 23 quilômetros de profundidade, às 11:09 de la noite de ayer de sábado. Barra intensidade Equador 3.1, cerca de la terra, pequeno movimento. Depois Chile 3.3 em la escala Richter, a solamente 36 quilômetros de profundidade, a la 1:18 de la madrugada. Chile 3.3, barra intensidade, cerca de la terra, pequeno movimento. Depois Chile 3.1 em la escala Richter, a 132 quilômetros de profundidade, a la 1:25 de la madrugada. Lejos de la terra, Chile 3.1, pequeno movimento. Novamente temblou Chile 3.1 novamente, a solamente 29 quilômetros de profundidade, a la 1:58 de la madrugada. Chile 3.1 em la escala Richter, pequeno movimento. Depois Colômbia 3.8 na escala Richter, a solamente 12 quilômetros de profundidade, cerca de la terra. Colômbia houve um movimento novamente 3.8 em Colômbia, a la 1:21 de la madrugada. Seguindo Argentina, 3.4 na escala Richter, a 284 quilômetros de profundidade, lejos de la terra. Argentina 3.4, barra intensidade. Sacudido pequeno movimento em Argentina 3.4, que se passou às 4:07 de la madrugada. Seguindo Chile, 3.6 em la escala Richter, a 221 quilômetros de profundidade, às 3:59 de la madrugada. Lejos de la terra, Chile, barra intensidade, 3.6 em la escala Richter, pequeno movimento. Novamente Chile 3.1 na escala Richter, a 117 quilômetros de profundidade, às 4:17 de la madrugada. Chile 3.1, pequeno movimento, lejos, pois foi lejos de la terra. Depois Peru em movimento 4.7 na escala Richter, a 121 quilômetros de profundidade, às 3:50 de la madrugada. Peru aí movido novamente 4.7, mesmo sendo lejos de la terra. Depois Colômbia 3.0 na escala Richter, a 157 quilômetros de profundidade, às 4:26 de la madrugada. Lejos de la terra. Colômbia 3.0 sentiu pequeno movimento. Depois Chile 3.12 na escala Richter, a 105 quilômetros de profundidade, às 5:49 de la madrugada. 4:49 de la madrugada. Chile sentiu movimento às 4:49 de la madrugada, pequeno movimento Chile 3.2, pois foi lejos de la terra.
Después, Chile novamente 3.0 en la escala Richter, a solamente 14 kilómetros de profundidade, cerca de la Terra, barra intensidade, pequeno movimento Chile 3.0, que se passou às 4h50 de la madrugada. Depois, Chile 3.7 em la escala Richter, a 65 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra. Chile 3.7 sentiu pequeno movimento, pois foi cerca de la Terra. Este sismo se passou às 5h53 de la manhã de hoje. Depois, Colômbia 3.12 na escala Richter, a 112 quilômetros de profundidade, às 6h11 de la manhã de hoje. Colômbia 3.12 sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois, Chile 3.0 na escala Richter, a 122 quilômetros de profundidade, às 9h12 de la manhã de hoje. Chile 3.0, pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. E finalizando o vídeo de hoje de la manhã de domingo, Chile 3.1 na escala Richter, a solamente 50 quilômetros de profundidade, às 9h52 de la manhã de hoje. 3.1 no Chile, barra intensidade, cerca de la Terra, 50 km de profundidade, sentiu pequeno movimento Chile. Tá bem, amigos seguidores? No seu vídeo, dá seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los que se passaram essa final de la manhã de hoje de domingo, em la tarde de domingo e início de la noite de domingo, tá bem? Tenham todos um ótimo domingo e hasta la noite. Tchau, tchau.